Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. O assunto do dia é essa votação da PEC, que muita gente está chamando a PEC do calote e outros estão chamando a PEC do Auxílio Brasil. Depende aí da linha política de cada um. E essa bronca toda tem a ver com a questão da emenda de relator, que nós ficamos de explicar com muita clareza para o ouvinte e vamos tentar colocar isso bem em claro. Existem 4 tipos de emenda, ou seja, um parlamentar ou uma bancada pode dizer que no orçamento do ano de 2020 ou desse ano de 2021, aquele parlamentar ou aquela bancada quer que tantos milhões sejam aplicados, por exemplo, numa estrada rural aqui no município de Caruaru. Pode ser um acordo com toda a bancada de Pernambuco e pode ser só um parlamentar federal. O Fernando Rodolfo ou então o Volney Queiroz podem fazer isso. Entrar e fazer uma indicação. Já essa emenda de relator, ela é de outro jeito. Ela é bem diferente e foi inventada agora, em pleno governo Bolsonaro, pelo pessoal do Centrão. Foi inventada agora em 2020. Mas foi bancado por Bolsonaro. Porque Bolsonaro achou que com isso agradava o Centrão e colocaria na mão deles, como colocou, mais de 20 bilhões de reais nas emendas do orçamento de 2020. E agora deve ter muito mais dinheiro do que isso. Então, quando chegou agora o orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar, do PSL, tem que ser o partido ligado a Bolsonaro, foi o relator geral do orçamento. Aí você pergunta, o que é o relator? O relator é um cara que dá todas as opiniões que normalmente são seguidas pelos partidos a respeito do orçamento. O orçamento, todos vocês sabem o que é. É uma peça escrita onde estão colocadas todas as receitas, tudo aquilo que o governo recebe, tudo aquilo que o governo possui e que é recurso. Então, tudo que o governo recebe, tudo que ele vai gastar, fica colocado no orçamento, que é uma espécie de conta da família, do Brasil, do país todo. Tudo aquilo que o Brasil tem em dólar, tem em real, tem em reserva no Banco Central, tudo entra ali e tudo que vai entrar é arrecadação de impostos. E em cima daquilo se destina dinheiro para a saúde, para a educação, para a previdência, etc. Tal. Então é muito dinheiro. É muito, mas muito dinheiro, não é coisinha não. Aí os caras botam o olho grande em cima. Então esse Márcio Bittar, que é o relator, passou a ser o cara que responde por essas emendas. Como é que ele responde? Ora, ele não responde por nada porque não é ele. A emenda não é dele. A emenda acaba passando pela relatoria, pelo nome dele, para ser executada. Ela vai para o Tesouro Nacional até, dependendo do caso, e vai para os ministérios. Mas quem recebe esse dinheiro, nem sempre o cara vai saber, porque aí justamente que estão falando que é secreto por isso. Porque não fica claro quem é que recebeu o dinheiro, não fica transparente onde o dinheiro foi aplicado, quando vai ser aplicado, como é que a coisa vai ser. E tem uma coisa ainda mais feia. É que naquele outro tipo de emenda que o deputado pede, a bancada pede, todo mundo já sabe quem pediu e para onde vai o dinheiro. E tem que ser liberado. É obrigatório. Essa não. Por quê? Porque aí você faz o jogo. Você diz, olha, você vai ter... Falar agora que alguns votos estavam valendo 15 milhões de reais em emenda. Então você chama o deputado e diz, olha, você tem 15 milhões para você receber depois da votação, você vota e a gente honra o compromisso com você, mas você vai receber 15 milhões. Se o cara não votar, não recebe o dinheiro. Porque quem é que libera? O governo. E é obrigatório liberar? Não. É aí onde está a malandragem. Totalmente diferente da questão dos precatórios. Precatórios a gente já falou aqui.
são ações que a pessoa ganha na justiça, percorre toda aquela linha de primeira instância, segunda instância, recurso disso, recurso daquilo, chega até o Supremo, aí é julgado e o governo não tem o que fazer, se não pagar é crime de responsabilidade, ou seja, tem que pagar. Aí o que é que o governo está fazendo nessa medida provisória? De um lado ele está protegendo essas emendas, está mantendo isso dentro do orçamento e jogando com essas emendas para angariar os votos, vamos usar uma palavra mais branda do que comprar voto, mas no fundo uma coisa é a mesma coisa. E, finalmente, o governo está adiando um pagamento que era obrigatório fazer inteiro, e agora ele está adiando esse pagamento para parcelar lá na frente, etc. Por isso que a PEC, que quer dizer Proposta de Emenda Constitucional, está sendo chamada de PEC do calote, em cima do orçamento secreto, que é secreto assim porque esconde dinheiro público que vai ser usado a partir da ação do relator do orçamento e do presidente da Câmara para pressionar os deputados com dinheiro, dizendo que eles terão aquele dinheiro para fazer campanha em seus estados, em seus lugares, e por aí vai. E só na véspera agora da votação foi liberado praticamente R$1 bilhão. Não, 1 bilhão não, muito mais. Não, foi praticamente 1 bilhão. 900 e tantos milhões de reais foram liberados assim, de supetão. Das emendas obrigatórias, de outras que tinham que ser feitas, e outras desse jogo foram colocadas aí. Aí é quando entrou o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber achou que isso era uma imoralidade, isso era uma pouca vergonha, e era praticamente um assalto ao dinheiro do povo brasileiro. Porque esse dinheiro vai fazer falta para a educação, para a saúde, e já é costume do Centrão tirar dinheiro de setores estratégicos, como é o caso da educação e saúde, para citar os mais conhecidos, para entregar na mão do deputado, para o deputado fazer sua politicagem lá nas bases eleitorais. Politicagem, porque não é uma coisa que está prevista num programa de governo, não é uma coisa que está estudada como uma necessidade da região, e há uma suspeita muito forte também de que essas verbas são direcionadas para empresas que fazem suas falcatruas nas licitações e acabam pagando toco à torta e à direito, até pagar toco ao próprio deputado e desviar a verba para o próprio deputado. Não são todos os casos, mas há casos em que isso apareceu e aconteceu. E tudo isso está sendo bancado pelo governo Bolsonaro e pelo próprio presidente, que podia vetar esse tipo de emenda. Ele até andou falando isso, mas nunca teve coragem de fazer. Mas está sendo bancado por Bolsonaro como maneira de governar, como modo de fazer o jogo. Então, Bolsonaro, que agora está indo para o PL, está na cara que ele tinha que ir para o PL ou para o PP, qualquer um partido desses, que é de onde ele tem origem. Ele sempre votou junto com o PL e participou do PP durante mais de uma década. Ele foi do Partido Progressista e são exatamente esses dois agora que estão junto com ele, e ele vai se filiar ao PL. E quem é o presidente do PL? Valdemar Costa Neto. Quando é que Valdemar Costa Neto ficou famoso no Brasil? Quando ele admitiu que recebeu dinheiro de Caixa 2, recebeu dinheiro ilegal, recebeu dinheiro de corrupção, e reconhecendo isso ele foi condenado por corrupção e agora continua presidente do partido, porque esse povo vem mandando no Brasil durante 500 anos e não é agora que eles vão deixar. Agora, Bolsonaro é que sempre conviveu com eles e agora continua convivendo de maneira muito clara. Se antes Bolsonaro dizia que era um renovador, alguém que é contra o sistema e que não ia admitir negociação com corruptos e que ia renovar a política brasileira e que ia mudar tudo, e se antes ele dizia tudo isso e agora ele nem fala mais nesse assunto, esse é um problema entre ele e os eleitores dele. Porque tem aqueles eleitores que acreditaram em Bolsonaro e tem aqueles eleitores que acharam conveniente acreditar. Inclusive muitos empresários e muitos deputados e muitos assessores, gerentes, pequeno empresário também e até o eleitor comum, que de algum modo também ganha alguma coisa quando esses esquemas de corrupção rodam. Porque para você ter um esquema de corrupção com a licitação fraudada num município,
com a verba federal colocada, tirada do orçamento nacional, e isso vai beneficiar um bocado de gente menor, digamos assim, em poder econômico e poder político, mas que também ganham com esse negócio. Então tem aqueles que têm interesse, e esses vão defender interesse. São egoístas, não pensam no país e acham que a solução da vida deles é fazer esse tipo de jogo. Tem esse tipo, mas tem aquele eleitor de boa fé, que acreditou numa liderança que disse a ele que devia votar em Bolsonaro porque Bolsonaro ia combater a corrupção, que a maior corrupção de todos os tempos da vida do mundo, do Brasil, estava nos governos petistas. E, em cima desse discurso, que não comprova que houve maior corrupção nesse ou naquele governo, porque a corrupção no Brasil é uma doença velha. Falava-se no Mar de Lama nos tempos de Getúlio, falava-se em corrupção com Juscelino. Lembrem vocês que o caçador de Marajá, que era Collor, veio também combater a corrupção. E Jango Goulart foi derrubado em nome do combate à corrupção também. Haveria corrupção, essa coisa toda. Depois Lula foi preso acusado de corrupção, e isso de corrupção é uma carta na manga do poder tradicional do Brasil e que funciona desse jeito. Qual é a situação que nós temos agora? E nesse sentido vamos entrar aqui na situação Volney Queiroz e vamos entrar na questão do PSB, que é o partido de Paulo Câmara. Primeiro, o PSB está dizendo que vai fechar a questão, ou seja, ninguém do partido, os 10 votos que o PSB deu a favor de Bolsonaro, patrocinando esse esquema de pouca vergonha, então o partido, o PSB, não vai aceitar. Ele quer ser um partido socialista brasileiro, como se intitula, um pouco mais próximo de coerência com seu dístico, sua frase básica. E o PDT, que tinha 16 votos a favor de Bolsonaro nesse projeto, também já está revertendo os votos, e o líder, Volney Queiroz, anunciou que já determinou como líder, já colocou que depois de consultas à bancada, a posição será revista. E naturalmente que Ciro Gomes sai, de certa maneira, como vencedor, porque ele disse, Ciro Gomes, que não ia aceitar que o partido em que ele é candidato a presidente se situasse assim e tinha suspendido a candidatura. Então, o problema agora de Volney, do PSB e dos deputados que antes votaram no primeiro turno com Bolsonaro, aprovando essa coisa toda que está aí, o orçamento secreto e a PEC do calote, esse pessoal depois vai se explicar ante seus eleitores. E eu não sei se serão perdoados, nem estou preocupado aqui se serão ou não, porque isso não é problema que cabe ao comentarista. Mas Volney está restabelecendo sua trajetória histórica de votar nas causas populares, de votar muitas vezes em sintonia, inclusive, com o PSOL, com o PT e com os partidos de esquerda. Então Volney, de certa maneira, ganha uma oportunidade de, numa votação hoje, recuperar sua imagem. Agora, como isso vai ser visto pelos eleitores, aí é outra questão. Então, a gente espera essa votação. O Arthur Lira disse que, apesar do PDT e do PSB inverterem os votos agora, ele vai batalhar e vai botar muito mais voto no plenário e vai aprovar a coisa. É claro, né? Com tanto bilhão no meio, com o apoio do presidente da República, com o ministro da Economia liberando dinheiro e usando uma moeda de troca de 15 milhões de reais em emendas, fora as emendas que o cara já tem. Para fazer isso, tudo bem. Só que tem uma votação já no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, está em andamento, e em 10 votos que existem lá, 4 já são para acabar com esse tal orçamento secreto. Então vai haver um desdobramento que a gente não sabe, porque essa matéria ainda vai ser votada no Senado e tem muita coisa para acontecer ainda. O dinheiro que Bolsonaro está querendo, com toda essa PEC do calote, é para pagar o tal Auxílio Brasil, que até agora não se sabe se vai atender mais gente do que atendia o Bolsa Família, se as condições são tão boas como eram as do Bolsa Família para que o programa social funcionasse, e não se sabe tampouco se o dinheiro será suficiente, se haverá benefício real para a população como um todo. Saiu uma regulamentação hoje, através de decreto, a gente vai analisar isso e depois a gente volta ao assunto. E por enquanto eu queria dar uma notícia muito alegre, que é a comemoração no sábado passado dos 80 anos do publicitário, ex-funcionário do Banco do Brasil, ex-presidente do Lions de Caruaru, ex-presidente da BB, José Severino do Carmo, a quem eu parabenizei através de live, mandei para lá uma live, através da filha dele, Cecília, que foi muito gentil em nos convidar. Nós não pudemos comparecer por motivo de saúde, mas
mandamos a nossa live saudando essa grande figura que tanto serviço presta a Caruaru e que ele parta para mais 80 é o que a gente deseja. E a notícia triste é de Tarcísio Miranda. Ele é irmão de João Miranda, de Antônio Miranda, de Miguel Miranda, da família Miranda. Não é? E ele está muito doente. Muito, muito doente. E a gente lamenta muito porque nós jogamos bola com ele, futebol de salão, no Colégio Diocesano. Tarcísio foi sempre um bom amigo, nos recebia na casa dele para estudar. Amigo também de Marco Moura, a gente batia bola no time mesmo da nossa classe. Temos até foto com ele. E é triste saber que ele estava tão doente assim. Mas vamos torcer para que ele se restabeleça. Ou, se não se restabelecer, a gente sabe que ele terá o destino das pessoas boas, o destino daqueles que têm bons sentimentos e que têm uma espiritualidade, uma amizade e uma capacidade de amar muito grande. Então, que fique bem o nosso querido amigo Tarcísio Miranda. Pois bem, por aqui a gente fica dizendo que são os dados que nós colocamos para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 45 minutos. Faltam 15 minutos para as 2 da tarde. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui pelo Facebook, o WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. O Adriano José está dizendo, só para lembrar o povo que tem memória curta, em 2015 feijão chegou a 15 ou 20 reais e não teve pandemia e era com Lula. Paulo Sérgio Silva diz, professor, essa é a primeira vez que se usa esse expediente de verbas secretas pelo governo federal? E por que o STF nunca vetou? Faz a pergunta. Eu falei aqui no comentário, me baseei aqui no UOL, eu li aqui, isso começou agora em 2020 com o Bolsonaro. Se o ouvinte está chocado, achando que é uma pouca vergonha, começou agora, no governo dele, que é apoiado e sustentado pelo Centrão. A ideia não foi de Bolsonaro, foi do Centrão. Mas Bolsonaro sabe que para conviver com o Centrão, ele não pode ficar, feito o general Heleno fez, ficar cantando aquela música. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Que ele chegou a dizer isso, né, o general Heleno. E agora não sei que música o general Heleno está dançando. Mas a verdade é que isso foi criado agora, em 2020. E está sendo derrubado agora, em 2021. Então, é um bicho nojento de vida curta. Pelo menos até agora a gente está vendo que tem 4 votos e pelo tipo dos 4 votos a gente sabe que vai dar 6, 7 ou 8 ministros votando para acabar com essa pouca vergonha. Que é uma maneira de você esconder dinheiro público, tirar da mão do povo, que é o dinheiro que vai para o SUS, é o dinheiro que vai para o bombeiro, vai para a polícia, para dar segurança à população, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, de fazer estrada, tira para dar a deputado, não para atender interesse público real. Porque no município, às vezes, tem uma necessidade muito maior do que aquela que o deputado está atendendo, e ele está atendendo aquele determinado tipo de necessidade de emenda secreta que ele está fazendo, porque convém a ele, convém a determinados grupos e corre também dinheiro nesse jogo todo. Então essa pouca vergonha começou agora em 2020, por isso que o STF não pegou ainda, mas já está pegando. Pelo menos, é coisa boa, né? Começou o ano passado, está morrendo esse ano já. Aqui tem várias mensagens, deixa eu ver aqui, o Renato Simeão está dizendo, boa tarde amigos, sou da Vila do Juá, Caruaru, Pernambuco, parabéns pelo trabalho. Em 2022 só vai dar Lula 13 para presidente. Agradeço aí o ouvinte. E sobre aquele outro ouvinte que falou do preço do feijão? Adriano. Adriano. O problema a essa altura não é saber quanto o feijão custou no governo Lula. Porque se você pegar pela gasolina, quando estava 3,20, uma atriz, já se sabe hoje que ela foi paga para isso, fez um escândalo num posto da Petrobras, e com esse escândalo houve uma divulgação política intensa por toda a mídia, e dizendo que era um descalabro aquele preço de 3,20. E hoje o UOL está trazendo que já tem lugares no Brasil com R$8 de gasolina. Então o problema da gente são esses R$8 de gasolina. E se você estava mal satisfeito com o feijão a 3,20,
aliás, a 20, que seja lá qual é o preço, eu não sei como é que você está satisfeito com o preço do feijão agora. Porque com o Bolsonaro, me parece que só o feijão subiu cerca de 40%. E a gente viu a carne, a gente viu o arroz, a gente viu tantos e tantos produtos da cesta básica que dispararam. Sem falar, hoje aqui veio o cidadão entregar gás aqui na nossa casa, R$100 o bujão. Então acredito que você não está satisfeito com isso. Agora, se você estiver satisfeito com isso, porque é eleitor de Bolsonaro, é um direito que lhe assiste. Não tem problema nenhum. É um direito que lhe assiste. Só que mais de 60% da população brasileira, nas simulações de segundo turno, está dizendo que não aceita e não vota num presidente que promove esse tipo de aumento e não toma atitude nenhuma, não faz nada para melhorar a situação do povo. O povo é que está comendo mal ou catando lixo, catando osso, catando retraço de comida. Então, é essa a situação que nós temos. E o problema que nós temos no momento é o problema da inflação, é o problema do desemprego. É essa a questão real. Mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem o Maurício Ferreira, o professor e analista político Rulira a nível nacional. Aqui é Maurício do Riachão. Oi, Maurício, obrigado. A gente está no esforço aqui para fazer bem feito, né? Se isso lhe dá a percepção de que é nível nacional, muito obrigado. Gilvan diz assim: boa tarde a todos da cultura. Nenhum deputado votou inocente nessa PEC, não. Vão voltar atrás por causa da repercussão nacional que deu a respeito dessa vergonha. É aquele que a gente comentou. Nós comentamos que haveria um julgamento do eleitor. Então, pelo menos esse ouvinte que está ligando aí, ele não perdoa quem votou em primeiro turno. Glaucia Galino está dizendo, boa tarde, meu tio José Severino. E está complementando aqui a mensagem, para ver auxílio... Motivo de orgulho, né? Isso. Para haver Auxílio Brasil, precisa ter mais assistência no índice de natalidade e planejamento familiar. Não precisa. Não precisa. Eu posso chamar a atenção dessa pessoa. É só você olhar os índices de natalidade do Brasil. O problema do Brasil não é que tem muito pobre nascendo mais, não. A gente está com uma taxa muito baixa de natalidade. Então o problema não é nascer pobre. O problema é o tamanho do ladrão que tem dinheiro muito e está querendo muito mais. Esse aqui não tem nunca limite para o apetite e vai tirando o dinheiro do povo. Você veja, essa emenda secreta, ela tira dinheiro da educação e saúde. E como é que o pobre vive sem o SUS? Como é que o pobre vive sem a assistência mínima à educação e escola pública, não é? Então, se você tira as condições aí, você comete vários crimes contra as pessoas. Você faz com que elas aprendam menos, tenham menos futuro, adoeçam mais e possam até morrer mais, como a gente viu muito bem agora na pandemia, como agiram essas figuras ligadas ao poder, incluindo o presidente da República. Inclusive, nesse momento, aqui na TV Câmara, está sendo votada a PEC 23/21, novas regras para pagamento de precatórios e teto de gastos. Nesse momento... Pois é, se começou a votação, vamos aguardar, né? Exatamente. Professor Rui. E se eles colocaram para votar, é porque eles têm um número, eles vão ganhar. Agora é aquela coisa, né? Você está comemorando uma vitória que o povo brasileiro vem acompanhando todo esse debate e está percebendo. O povo brasileiro está percebendo. Não há como esconder, porque agora, além das redes sociais, tem todo esse mecanismo de transparência com a TV Câmara, com a TV Justiça, está tudo aí rolando. E as pessoas estão analisando e avaliando aquilo que está acontecendo. Professor Rui, a gente agradece seus comentários, deseja boa tarde e até quinta-feira. Pois é. Daqui em diante a gente vai ter um boa tarde para André Santiago, um boa tarde para Sandro Rodrigues, um boa tarde especial para a grande audiência da Cultura em Forma e para a nossa grande entrevistadora de todos os dias, Elaine Dias. Boa tarde. Obrigada. Um abraço, professor Rui Lira. Boa tarde.